Maio, entre tantas campanhas, abriga também a cor roxa para a conscientização da doença inflamatória intestinal, conhecida pela sigla DII, lembrada no dia 19 de maio. Nesse dia, especialistas da coloproctologia aderem à campanha informando a população sobre prevenção, causas, sintomas e tratamento da doença que atinge cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico coloproctologista da Gastroclínica Cascavel, Dr. Gustavo Curachi. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo bem, Soraya. Então vamos falar sobre DII, que até então é um pouco desconhecida pela população, né? Sim, apesar de um pouco desconhecida, é uma doença muito frequente, como você mesmo disse, né? Com cerca de 5 milhões de pessoas acometidas em todo o mundo. É um número alto. Doutor, quais são as doenças que fazem parte do grupo de DII? As DI são inflamações que ocorrem no intestino de uma forma crônica. Então, nesse caso, a gente encontra duas doenças, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que é o nome dado por um médico que descobriu essa doença. Tá certo. Bom, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a doença de Crohn e o que é a retocolite ulcerativa e destacando aí as principais diferenças entre uma e outra. Então, ambas as doenças vão inflamar o intestino. A retocolite ulcerativa vai inflamar principalmente o intestino grosso, principalmente a parte final do intestino, que é chamada de reto. Então, essa doença é uma doença que causa principalmente uma diarreia com sangue. Então, o paciente pode ter dor abdominal, perda de peso, mas principalmente o principal sintoma é a diarreia com sangue. Certo. Já a doença de Crohn é uma inflamação também que pode acontecer em qualquer parte do intestino, essa é a diferença principal, desde a boca até o ânus, leva uma inflamação ocorrendo principalmente no intestino delgado, que é chamado de íleo, né, no finalzinho do intestino delgado e o intestino grosso. Então, nesse caso, essa inflamação repercute na má absorção. Então, o paciente vai ter principalmente diarreia, muitas vezes a gente não acaba observando o sangue, porque é no intestino mais alto, né? Então o intestino não manifesta com sangue vivo, assim, mas a pessoa acaba tendo mais sintomas sistêmicos, porque não absorve. Ela acaba tendo mais diarreia, mais perda de peso, uma dor abdominal mais saliente, né? E muitas vezes até febre, porque essa inflamação acaba sendo mais agressiva do que a retocolite. E o que causa essas inflamações, doutor? Ainda a gente não tem uma causa definida, os cientistas ainda não conseguiram identificar, mas o que a gente sabe que é uma inflamação gerada pelo próprio organismo, ou seja, autoimune. O nosso organismo ataca ele mesmo. E as pesquisas mais recentes dizem a favor que isso decorre principalmente de uma alteração da nossa microbiota intestinal, o que era chamado de flora intestinal. Flora, exatamente. Isso, então essa flora intestinal que antigamente achava-se que tinha um papel, hoje se descobriu que tem um papel tanto na absorção, no equilíbrio da absorção do intestino e principalmente da imunidade. E quando a imunidade está afetada, ela acaba atacando, inflamando de uma forma mais agressiva do que deveria. Então, isso se repercute e se perpetua. E o paciente fica com uma inflamação contínua, vamos dizer assim. Na hipótese, doutor Gustavo, desse paciente ter todos esses sintomas, né, vir a ter retocolite ou doença de Crohn, não procurar um médico, não ser diagnosticado e não fazer o tratamento, quais são as consequências para essa pessoa? Como se trata de uma inflamação crônica, que ela não se cessa espontaneamente, diferentemente de uma intoxicação alimentar, de uma intolerância alimentar, que quando você para de comer algum certo alimento, isso passa, isso não vai passar. E essa inflamação a longo prazo, ela pode causar várias consequências e complicações. Uma delas é a desnutrição, afetar a qualidade de vida no dia a dia, né, pelo fato da pessoa ir várias vezes ao banheiro, anemia, perda de peso, né, acentuada, como eu já disse, e principalmente um risco aumentado para câncer, e até de ter que ser submetido a cirurgias para retirar todo esse intestino devido a essa inflamação que vai destruindo todo o intestino. Puxa vida. Doutor Gustavo, é verdade que o intestino é um dos órgãos mais importantes de nosso organismo, né? É alvo de várias enfermidades crônicas e que uma das razões é o nosso estilo de vida e alimentação? Sim, totalmente. O intestino cada dia mais vem ganhando uma validação, uma importância maior, né, na saúde.
a gente já sabe que o intestino serve para absorver os alimentos, absorver os nossos nutrientes que vão fazer com que a gente tenha uma boa saúde. Mas hoje em dia, o intestino está ganhando mais importância. Descobriu-se, por exemplo, que o intestino produz cerca de 95% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Que é o hormônio relacionado quando ele está em falta de depressão, relacionado ao nervosismo, ao estresse, à ansiedade. Então, quando a gente não está bem, quando a gente não está com uma saúde boa, acaba que o intestino também não está bem e não produz esses hormônios. Então, a qualidade de vida, tanto alimentar quanto a de prática de exercício físico, quanto a ansiedade, essas questões emocionais, passam pelo intestino, de uma certa forma. Então, quanto melhor, por exemplo, a nossa alimentação, quanto menos alimentos industrializados, quanto menos químicos, né, alimentos químicos que a gente consome, é melhor e a gente tem uma qualidade de vida melhor e menos doenças. Na verdade, eu me lembro já há algum tempo, eu fiz uma entrevista com o Dr. Gustavo e você bateu muito nessa tecla da alimentação, né? Das pessoas resgatarem um pouquinho aqueles hábitos alimentares dos nossos avós, principalmente com relação a leite, né? A conservação desses alimentos, né? Você já vem falando disso há algum tempo, né? Isso, a gente observa mesmo que hoje, com o aumento do consumo de alimentos industrializados, vem aumentando o número de doentes, né? O número de pacientes com essa afecção e com muitas outras afecções, muitas outras doenças. Até teve uma entrevista recente de um médico americano comentando que a doença mudou o foco, né? Mudou o perfil da doença, porque antigamente a doença cometia só um pedaço do intestino, hoje já comete todas as áreas do intestino, e isso talvez seja em decorrência dos hábitos de vida, da nossa alimentação. A gente vai mudando os hábitos, vai tendo mais problemas, né? Doutor Gustavo, existe alguma outra condição que não a doença inflamatória intestinal que poderia causar os sintomas característicos delas? Sim, existem várias doenças que podem simular essa doença, né? Por exemplo, tudo que causa diarreia, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. Por exemplo, uma verminose intestinal, uma síndrome do intestino irritável, doença diverticular do intestino, uma intoxicação, uma intolerância ao leite, ao glúten, tudo isso pode simular uma doença inflamatória intestinal. E lembrar também que algumas doenças que causam dor, por exemplo, apendicite aguda, a vesícula inflamada, que é a colicistite aguda, também podem simular. As dores são parecidas? Às vezes a pessoa vem tendo dor, e acha que é alguma coisa simples, e muitas vezes pode ser uma inflamação intestinal, que pode passar despercebido. E o principal, talvez, é o câncer, né? Que a pessoa tem medo. Nossa, sem dúvida. Olha como é importante quando você vai até um clínico geral, esse clínico geral ser muito bom e ter condições de indicar o especialista correto, né? Não parar ali, né? Não, olha, tem que ser investigado ou, de repente, por um gastroenterologista ou por um coloproctologista, enfim, de acordo com a especialidade, né? Como é importante esse primeiro contato do paciente com o clínico, né, doutor Gustavo? Muitas doenças são autolimitadas, né? Então, muitas doenças vão resolver sozinho ou vão melhorar em poucos dias. Então, lembrar que quando a doença, o sintoma persistir por mais de 15, 20 dias, não é uma coisa normal do nosso organismo. Então, nesse caso, acho que a gente já deve procurar um especialista e fazer pelo menos uma avaliação, mesmo que possa não ser nada, mas que ajude a gente a identificar. Eliminar as suspeitas, né? Você está acompanhando a entrevista com o coloproctologista Gustavo Curashi, aqui na Entrevista da Semana. A gente volta já já. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP, a vida renasce a cada dia. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida.
Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Estamos de volta, você está acompanhando a entrevista da semana com o coloproctologista Gustavo Curachi, da Gastroclínica Cascavel. Doutor Gustavo, estamos falando sobre Maio Roxo, sobre campanha de prevenção da DII, que é doença inflamatória intestinal. Quais exames podem ser feitos para diagnosticar ou a retocolite ou a doença de Crohn? Uma vez suspeitada a doença, existem vários exames que podem identificar dependendo da região onde a gente suspeita que está cometendo. Mas os principais exames que servem para identificar são a colonoscopia, a tomografia abdominal, né? E eventualmente a gente pode usar uma endoscopia, uma cápsula endoscópica em casos que a doença estiver em outras partes do intestino. Mas principalmente os dois exames principais são a colonoscopia e a tomografia. Certo, a colonoscopia ela tem um preparo que muita gente às vezes deixa de fazer porque acha chato, mas é um exame fantástico. Eu posso falar e digo, já conversei com outros especialistas de São Paulo e eles todos afirmam, são categóricos. Talvez de todos os tipos de câncer, o câncer de intestino é o único que pode ser prevenido, levando-se em consideração o exame que existe, que é a colonoscopia, né? Que pode prever ali uma possibilidade, né, através do pólipo, a retirada, é fantástico mesmo, né? A colonoscopia, ela consegue identificar várias doenças e ela é importantíssima na prevenção do câncer de intestino. Porque o câncer de intestino, em 80%, 90% das vezes, ela começa com uma pequena lesão chamada pólipo. E essa lesão é facilmente retirada quando ela está no início. Até em lesões um pouco mais avançadas, a gente consegue retirar via endoscópica, que evita uma cirurgia, evita que se torne câncer, evita até uma quimioterapia. Então, a colonoscopia, eu sempre falo para os meus pacientes que é um dia de sofrimento. Quem nunca teve um dia de diarreia, né? É verdade. Então é a mesma coisa. E um dia de diarreia para prevenir várias doenças ou diagnosticar uma doença para a gente não ficar sofrendo, né? Para quem já passou pela situação do câncer de intestino em família, aprende a lição, né? Então a prevenção realmente é a mais antiga e é atual, é contemporânea, né? É atemporal. É a melhor forma de prevenção mesmo, né? Doutor, esse tipo de doença é hereditário ou não? Tem algum fator hereditário? Existe um fator hereditário importante, cerca de 20, 25% existem, das pessoas que tem algum familiar próximo que teve. Mas lembrar que muitas doenças hoje são hereditárias, né? Que a gente fala que são genéticas, que vêm de família. Mas essa doença particularmente, ela tem um fator genético importante, mas o que faz desencadear é aquilo que a gente falou, são os hábitos de vida. Então a pessoa pode ter a genética, mas pode nunca desenvolver na vida. Mas se ela cuidar da saúde, ter um hábito de vida saudável, pode ter a tendência, mas nunca acontecer por causa dela se cuidar. Certo. E o tratamento, doutor? Quais são os tratamentos mais eficazes para resolver a questão das DII? E tem medicação específica também? Existem várias medicações, o tratamento, basicamente ele visa controlar a inflamação. Então, dependendo do estágio que a pessoa se encontre, ela vai utilizar uma medicação. Então, hoje existem vários medicamentos, são via orais, né, comprimidos, que conseguem controlar a doença numa fase inicial. Dependendo do estágio que está. Isso, numa fase inicial. Às vezes a pessoa até está numa fase mais aguda, precisa tomar os corticoides, né, os famosos corticoides que as pessoas têm muito medo, mas é por um tempo limitado que vai só para controlar a doença. Existem outros medicamentos que a gente usa de uma forma contínua, tá? Lembrar que como é uma doença crônica, tem que tomar a medicação por, às vezes, um longo prazo. Mas eles têm uma boa eficácia no controle. E quando a doença está mais avançada, hoje surgiram algumas medicações que são injetáveis, né? Que são um pouco mais potentes e que são fantásticas no sentido de combater essa inflamação. Então, hoje, com as novas medicações, a gente não tem um tratamento de cura completo, mas a gente tem um controle bastante significativo e tanto que essas medicações têm diminuído até uma quantidade significativa de cirurgias. Entendi. E aí, quando você aplica a cirurgia, ela também é um meio... A cirurgia, muita gente sofreu tanto com essa doença e vem me perguntar realmente assim, doutor, não posso fazer uma cirurgia para curar o problema?
Infelizmente, a cirurgia ela ameniza, ela não cura o problema, né? Você vai tirar um segmento do intestino inflamado, ou que está bastante deformado já pela inflamação, mas ela não cura realmente a doença. No caso da retocolite, até se a gente tirar todo o intestino grosso e tirar o reto e fizer uma cirurgia bem completinha, ela vai melhorar e tem chance de nunca mais voltar. Mas as consequências e as sequelas dessa cirurgia, às vezes são piores. Então, a cirurgia é indicada em casos muito avançados. Entendi. Tá? E quais sequelas podem ocorrer, advindas da cirurgia? Por exemplo, a pessoa ter que usar uma bolsinha, né, que é a colostomia ou a ileostomia, certo, ou a pessoa ter um quadro de incontinência fecal, porque é tirado todo o reservatório do intestino, né, onde o cocô fica ali prestes a sair, não tem mais esse reservatório e as fezes chegam muito rápidas e acaba às vezes a pessoa tendo incontinência. E além dos mais jovens, uma cirurgia às vezes que devido à inflamação, devido a uma cirurgia ser radical, pode levar a quadros de infertilidade, impotência nos homens. Então, essa cirurgia é reservada em casos específicos mesmo, não em todos os casos. Tem uma faixa etária em que se acomete mais essa doença ou não? Existem 2 picos. O principal pico é em torno dos 20 aos 30 anos, e o segundo pico entre os 50 e os 60 anos. Mas o mais afetado é 20 e 30 anos, não diferenciando o sexo. Entre homens e mulheres é a mesma coisa. Para quem é portador da doença inflamatória intestinal, doutor Gustavo, como que funciona a rotina médica desse paciente, né, desse portador? Tem que sempre estar sendo monitorado pelo médico? Tem uma frequência com a qual ele tem que ir às consultas? Como que é? O acompanhamento tem que ser frequente. O início no diagnóstico até o início do tratamento talvez é a parte mais difícil. Porque essa fase a gente vai ter que adequar a dose do medicamento, estabilizar a inflamação. Então, nesse período, talvez o paciente vai ter que frequentar bastante o médico. A partir do controle da doença, quando o paciente recebeu a medicação, acertamos a dose, a inflamação começa a diminuir, aí o acompanhamento acaba sendo menos frequente, né? As consultas são mais espaçadas. Mas, de qualquer forma, esse paciente tem que fazer um controle, porque ele vai tomar uma medicação de uma forma contínua. Então, a gente tem que monitorizar se esse medicamento não está sendo tóxico, se não está baixando a imunidade, se não está tendo nenhuma infecção e se a inflamação realmente sumiu mesmo do intestino. Certo. Doutor Gustavo, no bloco anterior, você comentou sobre o câncer de intestino, né? As pessoas que têm algum tipo de doença inflamatória intestinal, qual é a incidência de casos de câncer? Ela pode advir um câncer a partir dessas doenças? Pode advir. Devido a essa inflamação crônica, de tanto inflamar o intestino, isso aumenta o risco de câncer. Após 10 anos de doença, o risco aumenta em 2%, que não é muita coisa se a gente for analisar. Mas depois de 20 anos, ele aumenta em 30%. Nossa! Né? Então, mas isso nos casos em que o paciente tem a inflamação e não cuida. Então, se ele ficar inflamado por 20 anos, ele vai ter 30% a mais de risco de câncer que a população geral. Certo. Mas se esse paciente controlar bem a doença, tomar as medicações, nos acompanhamentos a gente observar que o intestino não está inflamado, então esse risco não é tão significativo quanto as estatísticas dizem. Certo. Me parece que uma pessoa que tenha retocolite ou doença de Crohn, desde que acompanhada devidamente por um especialista, sendo medicada, tendo controle sobre seus hábitos de vida, ela tem uma vida normal também como as outras pessoas. É isso, doutor? Sim, muitas pessoas têm doença inflamatória intestinal e ninguém sabe, né? Porque realmente, uma vez tomando a medicação, estabilizando a inflamação, cuidando da alimentação e do seu emocional, muitas vezes a pessoa vive assintomática. O que acontece até às vezes as pessoas relaxam um pouquinho, né? Tá super bem, descuidando da alimentação, para de tomar medicação e tem algumas crises e acabam tendo alguns sintomas. Mas quando a pessoa se cuida bem, ela vai ter uma vida normal, vai poder praticar exercício, se alimentar normalmente, frequentar uma faculdade, não perder dias de trabalho, desde que faça um acompanhamento corretamente. Tá certo. Doutor Gustavo, muito obrigada, então, pela entrevista. Tenha uma excelente semana. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. Maio Roxo, mês de prevenção da doença inflamatória intestinal. Seja você também um multiplicador dessas informações. Você fica agora com a programação da TV Medicina e Saúde. Até mais.